nascemos, XY ou XX, faz toda a diferença. A nível da própria situação dos pais e tudo isso. Da mesma forma como os pais idealizam e começam a lidar com uma criança, um bebê masculino ou feminino, é completamente diferente. A nível mais do comportamento e das atitudes, no fundo, que a criança vai ter posteriormente, tem de facto muita influência daquilo que os pais vão gerando e vão criando em torno do bebê que está por nascer. Quando olhamos para um ser humano, podemos explicar de certa forma de duas formas. Do ponto de vista mais psicológico, ou seja, pelo comportamento, aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais visível, ou podemos explicar com uma base mais neurológica, ou seja, no fundo, o substrato. É um bocadinho como um computador. Quando olhamos para um computador, podemos explicar um programa, porque há um conjunto de microchips que estabelecem, fazem uns circuitos com os transistores e etc. Portanto, podemos ter uma explicação mais microscópica e podemos dizer simplesmente que existe um programa, clicamos no botão, abre um menu e a partir daí. Temos um património genético diferente, que se manifesta logo através de hormonas também diferentes, que vão produzir alterações diferentes no corpo, no homem e na mulher, e, portanto, a nível mais microscópico, mais biológico, mais neuronal, as alterações advêm, de facto, de algo da nossa herança genética, digamos assim, e depois temos uma grande influência cultural, social. Enquanto o cérebro do homem tende a ser ligeiramente maior do que o da mulher, as mulheres têm mais conexões e, portanto, compensa perfeitamente essa situação e, portanto, não pode de forma nenhuma nem deve ser utilizado para visar diferenças que possam refletir a nível da inteligência ou outras capacidades globais. Quando falamos em conexões, falamos da relação que os neurónios estabelecem entre si, ou seja, aquilo que habitualmente chamamos de sinapses. Os neurónios podem estabelecer vários tipos de sinapses e, de facto, a forma como os neurónios se estabelecem entre si, ou seja, a rede neuronal, tende, de facto, a ser mais diversificada no caso das mulheres do que nos homens. Quando comparamos homens entre si, ou mulheres entre si, as diferenças entre as próprias mulheres e entre os próprios homens tendem a ser maiores do que as próprias diferenças entre homens e mulheres. Não importa, como em muitas outras coisas, também aqui o tamanho não é o mais importante. As mulheres tendem a estar mais vocacionadas para o hemisfério direito do cérebro e os homens mais para o hemisfério esquerdo. Portanto, aqui a diferença clássica entre razão e coração. Por outro lado, esta divisão só hemisférica acaba por ser redutora. E porquê? Porque, de facto, quando falamos em competências linguísticas, as mulheres tendem a ser ligeiramente superiores. E sabemos que a competência linguística é algo que é muito específico do hemisfério esquerdo. Portanto, não será certamente algo tão redutor quanto mulheres hemisfério direito e homens hemisfério esquerdo. Será muito mais do que isso. Havia tarefas que tipicamente eram mais masculinas e outras que tipicamente eram mais femininas e hoje em dia essa diferença não é tão brutal. Também acredito que com o evoluir da sociedade estas coisas tendem um bocadinho a dissipar-se e ficar um bocadinho mais diluídas. Os homens tendem, de facto, a ter mais a questão mais racional e as mulheres, um bocadinho, a questão mais emotiva. Agora, de facto, não podemos extremar, porque existem situações que todos conhecemos em que mulheres são mais racionais do que homens e homens são mais emotivos do que mulheres. As estatísticas tendem a dizer que em cada 3 pessoas depressivas, 2 são mulheres e temos um homem. Na realidade, eu penso que isto deve ser lido de uma forma um pouco diferente. Em 3 diagnósticos, 2 são femininos e 1 é masculino. As mulheres, por serem mais emotivas, por terem socialmente mais aceites, poderem falar das suas fraquezas, facilmente encaram a depressão e desmascaram a depressão, enquanto os homens tendem a esconder essa depressão. Portanto, penso que as diferenças estatísticas têm mais a ver, de facto, com essa situação. Tipicamente, as mulheres gostam mais de compras e aqui, quando falamos de compras, geralmente associamos a compra de roupas, vestuário e tudo mais. Nós temos um centro comercial e vemos um bocadinho isso, se bem que também depende um bocadinho do tipo de compras. Se for lojas de automóveis, de eletrónica e tudo isso, encontramos as mulheres a dizer lá vais tu outra vez para esse tipo de lojas e de facto aí os homens vão com mais gosto. Existe muito aquela ideia ainda de que as mulheres querem bonitas e aquela ideia do macho latino forte, etc. Não é? E isso muda todas as questões. Portanto, eu penso que num dia em que a sociedade mudar um bocadinho os ideais da beleza e deixar de valorizar tanto esses aspectos, estas coisas tentem atenuar um bocadinho também. Colite, duas pré-saídas de ar quente. E formou colite. Levanta o